A Associação Cultural e Recreativa Zona Azul prepara-se para participar no campeonato da terceira divisão do handball português. Depois da reestruturação que os campeonatos foram sujeitos esta temporada com o desaparecimento da Liga Profissional, passaram a existir os campeonatos da primeira, da segunda e da terceira divisão, o que teoricamente fez com que os dois clubes do Baixo Alentejo, Zona Azul e Vasco da Gama da Vidigueira, fossem relegados para a terceira categoria do handball português. Ora, a Zona Azul começa os trabalhos a 17 de agosto para que em meados de setembro possa começar a competição. Carlos Guerreiro, está para breve o início do campeonato da terceira divisão do handball português. Vou perguntar-lhe em primeiro lugar como é que foi a sua experiência depois de um ano como treinador de uma equipa sénior da Zona Azul, onde praticamente iam ficando na segunda divisão, mas com a reestruturação dos campeonatos acabaram por vir parar outra vez à terceira divisão nacional. Sim, a experiência foi positiva. Como eu já tive a oportunidade de dizer noutra circunstância, o resumo que eu faço foi que comecei a época a pensar como jogador ainda e acabei já a pensar única e exclusivamente como treinador. Obviamente que são 10 meses de competição em que são 20 e qualquer coisa de anos a pensar e a treinar e a jogar sistematicamente semana a semana, e obviamente a gente não consegue de uma hora para a outra mudar a agulha e passar a pensar única e exclusivamente na nossa vertente de treinador e com a responsabilidade de uma equipa, mas digamos que neste momento essa parte está completamente encerrada. E em jeito de balanço, acho que a equipa veio em crescendo ao longo da época. Obviamente que tínhamos uma série de situações que tínhamos de ter em conta, porque substituir alguém com o carisma e com a presença e até a forma de ser do professor Bexiga Fialho, que tinha estado durante tantos anos com o cargo de treinador deste grupo e no clube durante tantos anos, não era tarefa fácil. Depois a questão de eu vir de dentro do grupo, por um lado é bom porque nos conhecemos todos, mas é diferente conhecermos todos como jogadores e eu passar para a situação de ser responsável por a equipa e deixar de ser colega e passar a ser treinador. E depois havia uma série de situações que vamos de certa forma continuar a ter, que é o facto de termos o grupo de certa forma partido, ou seja, continuamos a ter alguns jogadores que por motivos profissionais e por motivos escolares não se encontram em Beja durante a semana, e o que dificulta de certa forma aquilo que queremos trabalhar durante a semana. Por isso é que eu digo que nós evoluímos de certa forma ao longo do campeonato, evoluímos quase dentro do jogo. Obviamente cada pessoa tem a sua forma de pensar e de trabalhar. Obviamente que eu tentei introduzir algumas daquelas que são aquilo que eu acho que deve ser as características das minhas equipas e da forma de jogar que eu pretendo. E obviamente que essa questão em termos de trabalho, não ter os jogadores disponíveis, alguns deles disponíveis durante a semana, dificulta de sobremaneira. Por isso é que a equipa acabou por fazer uma segunda fase bem mais próximo daquilo que eu acho que é o real valor da equipa, e que nos dá também, de certa forma, uma perspectiva muito positiva para aquilo que é a próxima época 2009-2010. Vai ser uma época difícil essa terceira divisão, onde tem também o vizinho Vasco da Gama da Vidigueira. Eu, na minha perspectiva, só muda o nome. Portanto, eu continuo a considerar que é o terceiro escalão, que é o escalão onde nós estávamos, de certa forma. Tínhamos a Liga, a primeira divisão e a segunda, que era onde nós estávamos. Agora temos a primeira, a segunda e a terceira. Portanto, é o terceiro escalão. Mudam algumas das equipas que ficaram melhor classificadas na nossa série. Portanto, irão continuar a disputar a segunda divisão, a nova segunda divisão. Mas entrarão outras como por exemplo o Vitória de Setúbal e o Paço de Arcos, por exemplo, que estavam na terceira divisão ano passado, que são clubes que se reestruturaram de certa forma, que ainda há bem pouco atrás tiveram na divisão de elite ou na Liga, e alguns dos jogadores ainda continuam a estar nesses clubes. Portanto, aquilo que nos espera são sempre dificuldades. A grande parte das equipas são da zona de Setúbal, da zona de Lisboa, que, como tu sabes, tem sempre um leque alargado de jogadores, de possibilidades que nós aqui acabamos por não ter, e continuamos a ser a nossa força, o nosso motor acaba por ser a formação e aquilo que os nossos jovens continuam a trabalhar, e bem. E no ano passado a equipa de juvenis conseguiu um bom desempenho no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, e é essencialmente com o reforço interno que contamos.
Em relação aos escalões de formação, também permitem que cada vez mais existam algumas possibilidades para as equipas séniores. Ou seja, como há formação, não há necessidade de ir buscar sempre os jogadores fora. É óbvio que a transição e estamos a falar de juvenis para séniores. Repara que estamos aqui a saltar um escalão, que o escalão de júniores, de há uns anos a esta parte, o clube tem optado por não fazer, porque é aquela idade em que os atletas, e a maior parte deles, felizmente para nós, bons estudantes, saltam para a universidade e alguns acabam por abandonar inclusive a cidade. E daí o facto de alguns que ficam por cá ou alguns que têm condições para, mesmo estando longe, integrar a equipa, o plantel sénior, acaba por essa transição ser um bocadinho difícil. Estamos a falar de miúdos com 17 anos que chegam logo aos séniores, a um grupo que com qualidade, é um grupo que tem dado boa conta de si nos campeonatos nacionais. Agora, obviamente que contamos com essa vantagem de termos uma formação com qualidade e também com uma questão que é eles acabarem por, de certa forma, estarem integrados na família Zona Azul, ou seja, respirarmos todos o mesmo ambiente durante a semana, durante o ano, inclusive uma vez por semana, no último escalão de juvenis, os mais velhos já treinam com os séniores e, portanto, essa integração e essa passagem acaba por ser relativamente fácil em termos de integração de grupo. É mais difícil, obviamente, porque estamos a falar de miúdos ainda mesmo do ponto de vista físico, com algumas carências para, em algumas situações, darem uma resposta boa em termos de imediato na questão da competição sénior. Já está programado o regresso ao trabalho? Quando é que vai acontecer? Já. O regresso ao trabalho, digamos que o primeiro regresso ao trabalho já começou esta semana. Nós fazemos uma espécie de pré-temporada, sensivelmente um mês antes, e dependendo, obviamente, da disponibilidade profissional e da disponibilidade escolar de cada um. Temos um acordo com um ginásio aqui da nossa cidade, em que temos um programa essencialmente de manutenção geral e de resistência, trabalho de força que é fundamental na nossa modalidade, e em que, dependendo da disponibilidade que eu te falava há pouco, eles começam a trabalhar sensivelmente durante um mês. Começamos no dia 17 de agosto, para quando começamos, já não começamos do zero, ou seja, já há algum trabalho feito para que as cargas, que nessa altura acabam por ser sempre algumas, e acabamos por ter apenas 4 semanas, porque não dá para começar a treinar mais cedo, acabamos por ter 4 semanas antes do início do campeonato, estarem de certa forma já com algum endurance para essa tal pré-temporada que está de certa forma já planeada e estruturada. Temos inclusive já alguns jogos de treino preparados para no dia 12 de setembro começarmos o campeonato da melhor maneira. As esperanças do clube da cidade de Beja são boas para o campeonato da terceira divisão do handball português. O plantel parece agradar a Carlos Guerreiro, treinador que assume pela segunda vez o projeto na cidade de Beja.